Olá meus amigos, muito bom dia! Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo. Lembrando a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, vá lá no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, faça sua inscrição, clique no sininho, não esqueça também de curtir o nosso vídeo que é muito importante. Estamos no Instagram também e no Facebook, além do vídeo nós postamos todos os dias parte do capítulo que vamos falar nos finais de semana. Lembrando que o nosso intuito não é aulas teológicas, até porque nós não temos bagagem para isso. Apenas o nosso intuito é fazer com que você leia a Bíblia comigo e entenda um pouquinho melhor o que está escrito nela, sem maiores complicações. Ok? No 7º capítulo do livro de Atos, que nós vamos ver hoje, temos a continuação da história do primeiro mártir da igreja cristã. O livro de Atos nos ajuda a entender melhor como era a igreja primitiva, quais eram as suas necessidades, dificuldades e como a igreja cristã superou as barreiras no início de uma nova doutrina, uma nova religião que surgia em tempos históricos tão conturbados. A primeira fase do livro termina nesse capítulo. Até aqui é relatado mais os feitos dos apóstolos Pedro e João. E mais à frente nós veremos as perseguições sofridas pela igreja e a história de Saulo. Ok? Como nós vimos na semana anterior, Estevão, um dos 7 diáconos escolhidos para ajudar a servir na igreja, fora preso e apresentado ao Sinédrio. O sumo sacerdote, muito provavelmente Caifás, então faz uma pergunta para Estevão se eram verdadeiras as acusações contra ele. Vamos considerar os paralelos entre o julgamento de Estevão e o julgamento de Jesus. Eu sei que muitos poderão achar um absurdo tal comparação, mas não é. Vamos ver. Os dois foram levados perante o Sinédrio, inclusive na mesma sala. Os dois foram acusados de blasfêmia. Os dois enfrentaram testemunhas falsas que mentiram a mando de líderes religiosos que defendiam seus interesses pessoais. E os dois foram convidados a responder às suas acusações. Mas as equivalências terminam aí. Jesus ficou em silêncio. Em Isaías 53:7 está escrito assim: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Somente quando o sumo sacerdote enfurecido gritou: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. É que Jesus respondeu: se tu mesmo disseste. Mateus 26, 63, 64. A partir daí, o sumo sacerdote condenou Jesus à morte. Contudo, Estevão agiu de forma diferente. Ele não permaneceu em silêncio. Ele aproveitou a oportunidade e deu um sermão à nação israelita. Na iminência de sua morte, ele deu uma aula de história àquele povo. Ele contou como os israelitas tinham sempre resistido ao Espírito Santo e disse aos seus acusadores que estavam fazendo o mesmo. Ele acusou os seus juízes de matar o próprio Messias que eles aguardavam. Eles estavam aguardando o Messias e o mataram. Isso gerou um rebuliço enorme entre o povo. Rangeram os dentes, extremamente enfurecidos. Essa reação, meus irmãos, mostra o quanto podemos mudar de opinião quando não estamos submissos à ação do Espírito Santo em nossas vidas. É muito importante estarmos prontos para sermos usados pelo Espírito Santo. No julgamento de Jesus,
Os líderes religiosos não ousaram executar a sentença de morte sem aprovação do governo romano. No julgamento de Estevão, no entanto, eles não tiveram esses escrúpulos. Quando eles ouviram isto, foram atingidos direto no coração e então rangeram os dentes contra ele, gritaram em alta voz, taparam os ouvidos e lançaram-se todos juntos contra ele, arrastando-no para fora da cidade e o apedrejaram. Atos 7, 54, 57 e 58. Pedro tinha feito a mesma coisa. Nós vimos há pouco tempo atrás, no segundo capítulo desse livro. Mas a reação daquele povo fora diferente. Eles foram atingidos pelo Espírito Santo e pediram perdão. A palavra de Deus pode ter dois efeitos no coração de alguém que está em pecado: a conversão ou o sentimento de ataque, de morte ou de repulsa. Peça a Deus para que o seu coração esteja sempre aberto ao Espírito Santo. Que não haja resistência à sua amorosa e suplicante voz. Quando os nossos pecados forem expostos, que a nossa reação não seja de tapar os ouvidos ou de atacar quem está sendo usado pelo Espírito Santo, mas que possamos nos prostrar de joelhos em arrependimento. Que Deus possa cuidar de nós. Um bom domingo, um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.